Olá, vamos voltar a falar sobre a grande tragédia do Rio Grande do Sul. Temos que falar porque os assuntos continuam muito ligados ao evento, a essa tragédia, a essa desgraça que se abateu sobre os gaúchos, né? E os números de hoje, só para avaliar, só para atualizar os nossos dados, municípios afetados pelas enchentes são 428. Pessoas em abrigos, 67.563. Pessoas desalojadas de suas casas, 165.112 pessoas. Afetados de uma forma geral, 1.482.006 pessoas. Feridos, 374 pessoas. Desaparecidos, 136. Óbitos confirmados, 107. Esses números continuam crescendo. E alguma notícia dá um alento, é que as águas baixaram um pouco, muito pouco, mas baixaram de 5 metros acima do nível lá do Guaíba, principalmente. Baixou caiu abaixo de 5 metros, mas ainda tem 4 metros, faltam quase 5, né? Mas ainda muita água, muito problema, muito desabrigado, e a chuva aqui e acolá ainda vem, né? A temperatura caiu, né, para 10, 12 graus em alguns momentos, então a situação não é tão tranquila. O que é bom é que, de certo modo, houve vamos dizer assim, um ajustamento das equipes que prestavam socorro aos flagelados, às pessoas que estão desabrigadas, às pessoas ainda desaparecidas, e as Forças Armadas passaram a funcionar de uma forma muito melhor, é bom que se faça a justiça, junto com os voluntários que continuam fazendo um trabalho maravilhoso. E chegando de todo o Brasil, né, doações no aeroporto vizinho, porque o aeroporto de Porto Alegre está ainda cheio d'água, mas no aeroporto do município, onde fica a base aérea, está recebendo os aviões do Brasil inteiro que vão levar doações, né? Agora, o grande problema é que ainda continua havendo alguns saques de pessoas fazendo, algumas pessoas sem nenhum escrúpulo. A polícia está combatendo e está recebendo reforço de São Paulo, recebendo reforço de vários estados para fortalecer a polícia militar lá do Rio Grande do Sul no combate a esses saqueadores que continuam atuando, né? E as brigas, houve um pouco de despolitização. A própria Rede Globo, que ontem levou um cacete danado, inclusive o William Bonner chegou a ser, vamos dizer assim, teve uma pessoa que disse algumas verdades a ele no momento em que ele foi para lá, né? Depois de tudo, depois do show da Madonna, depois de bem 10 dias do desastre, ele foi fazer o Jornal Nacional de lá, e houve alguns problemas, algumas pessoas reagiram. Houve também aquela questão da fake news, né? Do Pimenta, que é um ministro, inclusive gaúcho, né? Mandou estabelecer uma apuração, porque foi denunciado que os caminhões que levavam doações estavam sendo barrados, né, nas barreiras, estavam passando por barreiras de policiamento, e não de policiamento, mas do fisco estadual, e estavam cobrando nota fiscal, prendendo os carros, fazendo tudo. Ora, doação, não tem nota fiscal. Aí depois o ministro disse que ia prender todo mundo que está espalhando essa fake news. Não foi fake news, não foi fake news. Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado o ministro Pimenta. Então, não foi fake news e foi comprovado. A TV Globo, junto com o SBT, disse uma coisa, a TV Globo desmentiu, chamou até a repórter da SBT de mentirosa, ou SBT ou Bandeirante de mentiroso. Na verdade, ela fez a reportagem e mostrou que o caminhão estava realmente sendo barrado e cobrando notas, né? Nota fiscal. Depois foi liberada essa nota fiscal, mas estava lá, mas foi liberado muito depois. E os deputados mostraram isso, que só ontem, né, a ANT fez uma portaria dizendo que não teria mais
nenhuma exigência nas passagens, na entrada do estado do Rio Grande do Sul. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. A nota pior é da ministra Aniele Franco, né? A ministra da Desigualdade, aliás, da Igualdade Racial. Mas, na verdade, é quase desigualdade, porque esta mulher é danada, né? É por isso que o governo Lula cai nas esparrelas, na armadilha, né? Porque a Aniele Franco simplesmente pediu ao Ministério do Desenvolvimento Social que as famílias ciganas e quilombolas e de terreiros sejam priorizadas na distribuição de alimentos durante as ações emergenciais no estado do Rio Grande do Sul, afetado por forte chuva. Ora, isso é um absurdo. Uma emergência, uma situação dessa, não tem que ter raça, não tem que ter cor, não tem que... é para todo mundo, é para quem está precisando de ajuda. Essa mulher não tem juízo. Essa senhora é a mesma que quando o Rio de Janeiro, recentemente, agora, mais ou menos em janeiro, houve um temporal lá e morreu gente e tal, e tal, e tal. Sabe o que foi que ela disse? Que aquela tempestade era fruto do racismo ambiental climático. Ela pode ser louca, essa senhora. Ela escreveu isso no Twitter. É a mesma senhora que um dia desse foi dar uma entrevista numa rede de televisão aí e disse que devia ser proibido de se falar palavras como denegrir e buraco negro, porque eram palavras racistas. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo? Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo, assim, eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam, de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Muito. Alma branca. Eram palavras racistas. Ora, vamos lá, né? Vamos lá. O que é que o pessoal da Academia Brasileira de Letras pode dizer disso? Porque, pelo menos, é muito difícil entender uma senhora dessa, né? Porque não tem cabimento, não tem sentido falar sobre essa coisa, viver polemizando essa questão do racismo de uma forma tão piega, de uma forma tão despreparada. Essa senhora não tem preparo. Pegou esse cargo porque é irmã daquela vereadora que foi morta no Rio de Janeiro, né? E por isso ela ganhou o cargo e está fazendo esse somatório de bobagens e de besteiras como ministra da Igualdade Racial. Já estão chamando de ministra da Desigualdade Racial. Pelo amor de Deus, né? Mas tá bom. Presidente Lula, dê um tempo nesse seu governo, nesse desastre que tem sido o seu governo. Se o senhor diz que tem um desastre, não dá mais para correr atrás do desastre, né? Então, acabe primeiro o desastre do seu governo. Tente alinhar, tente fazer um governo mais consequente, tente fazer um governo que responda aos anseios da população, e não contra a população. Um grande abraço.